Oi gente, tudo bem? Aqui eu de novo com vocês, aqui é o Fonteles. Estou aqui para fazer aquela chamadinha que eu sempre faço no início do canal. Estou aqui para chamar vocês hoje para a gente trocar um pouquinho, vou trazer algumas dicas, sobre composto de marketing e sobretudo como aplicá-los ao varejo. Então fica aqui comigo que a gente tem muita informação bacana para trocar. Tudo bem? Aqui eu de novo com vocês, aqui é o Fonteles, conforme aquela chamadinha que eu dei. Hoje a gente vai trocar um pouquinho sobre composto de marketing, né? Vou trazer aqui algumas dicas para vocês sobre o mix de marketing, o clichêzão do marketing, né? Clichê eu até costumo falar, mas, no entanto, é necessário para que ele seja utilizado em toda a estratégia quando a gente fala de planejamento de marketing. Tá? Então a gente já começa falando, quando a gente fala das 4 tópicas, né, do composto de marketing: preço, produto, praça, promoção, ou produto, preço, praça, promoção, como queiram aí. A gente começa falando que quando a gente fala do produto, né, vamos começar com o produto. Produto, a primeira coisa que eu falo em praticamente quase todos os vídeos, né? Primeira coisa que eu tenho que pensar: melhor produto para o melhor cliente. Então, quando eu falo do produto, tem um fator muito significativo que é a qualidade, a preocupação com a qualidade. Então, quando eu me refiro ao produto, eu tenho que me ater que eu tenho que ter alguns fatores em mente, né, que vai ser atrelado ao consumidor quando se referir ao meu produto. Sobretudo são a necessidade, né, que o cliente vai ter referente ao meu produto. Eu estou suprindo a necessidade desse consumidor com o meu produto. Outra coisa, o fator da qualidade, que foi o que eu acabei de trazer. Quais são os benefícios que eu levo para o meu consumidor, né, através do meu produto? Quais são as informações, né, que eu tenho através ali da embalagem, do formato, qual que é o design do meu produto, né? Ele está ali coerente com o brand da minha marca, ele está ali coerente com a identidade do meu público. Então esses são os primeiros pontos que eu começo assim a me preocupar quando eu falo de produto. Então um ponto muito importante quando eu falo do produto é que assim, o brand ele vai estar muito atrelado à marca, né? Então assim, na verdade eu já começando aqui com spoiler, né? Vou falar um pouquinho nos próximos vídeos sobre produto, né? Preço. Por que o cliente escolhe produto ou marca? Então, já começo trazendo aqui alguns spoilerzinhos referente a esse assunto, que quando a gente fala de produto, a gente está falando que o cliente está comprando além da marca, ele está falando que ele está adquirindo o produto, né? Porque ele confia naquilo que ele está adquirindo. Consequentemente, quando o produto ele supre uma necessidade, isso gera uma fidelidade com o cliente, porque ele passa a gostar, ele supriu uma necessidade, ele entregou um além. Então, através do produto, seja um produto ou serviço, mas falando do meu produto como empresa, o que eu entrego, quando eu consigo entregar um valor, quando eu consigo entregar um além para o cliente, eu consigo superar, né, as necessidades desse cliente. Eu consigo ir além de suprir as necessidades, eu consigo ir além, superar as expectativas desse cliente. Então, produto. Eu tenho algumas informações referente ao meu produto, né? Desde a ampliação, qual que é o mix, né? Aí até entrando nos outros fatores que a gente já vai trazer dentro do composto de marketing, né? No que se refere a preço, a divulgação, mas isso a gente deixa para daqui a pouquinho. Mas quando a gente fala referente ao produto, principalmente falando do varejo, eu tenho que ter uma atenção muito grande na apresentação desse produto. Mais um spoilerzinho, né? Vou trazer algumas informações quando a gente falar de visual merchandising, exposição do produto no varejo. Então, assim, se faz muito necessário essa atenção com a apresentação do produto, mas essa preocupação ela deve existir desde o momento que ele é pensado, né? Recapitulando, desde a necessidade que eu vou atender do meu consumidor, desde o bem do valor que eu vou entregar para ele, né? Qual o problema do meu cliente eu vou solucionar através do meu produto.
Então, comecei falando aqui, sempre o melhor produto para o melhor cliente. Deve-se ter ali uma preocupação muito grande, né, com o acabamento das peças. Isso a gente já falou em alguns momentos em vídeos anteriores, mas vou reforçar ainda mais quando eu falar de visual merchandising. Mas começo trazendo que quando eu falo de produto, né, eu tenho que ter essa preocupação muito grande com a qualidade. Então, no ponto de venda, quando a gente fala do quesito produto, né, dicas de como aplicar ao varejo, então tenha em mente que, por exemplo, quando a gente fala de famílias de produtos, a gente tem que ter uma preocupação que essas famílias devem estar agrupadas, né, que é o que a gente chama de key items. Vou retomar isso quando eu falar de exposição de produto lá na frente, mais spoilers, né, mas trago aqui força de venda, quando o produto tem família, quando tem ali um mix de produto, né, que ele é trabalhado, que eu tenho um key item de um determinado produto, eu tenho que, através do cross merchandise, que é uma das formas de exposição, eu trago mais força quando eu trabalho o agrupamento deles. Mas, sobretudo, trabalha a questão da qualidade, trabalha a questão da exposição reforçando, tem uma boa variedade quando a gente fala de profundidade de grade, né? Isso é um ponto maravilhoso, mas isso eu vou deixar mais para frente para falar, porque a gente vai falar de algumas características de lojas, mas sobretudo aqui eu queria trazer, né, sobre produto para vocês se atentarem a esses fatores. Dito isso, preço. Vamos falar de preço. Preço, quando a gente fala de varejo, primeira coisa que a gente tem que entender, dinâmica do varejo, eu preciso entender. Quando eu estou, a partir do momento que eu estou atuando no varejo, eu preciso entender como funciona o calendário do varejo, né? Eu não posso simplesmente elaborar uma liquidação, por exemplo, né, fora de época. Vou queimar produto, eu quero me destacar do meu concorrente, eu decidi que eu vou baixar os meus preços, ou eu decidi que eu vou superfaturar em cima dos meus produtos. Não, isso não pode acontecer porque comecei falando que quando a gente fala de composto de marketing, ele tem que ser utilizado de forma muito inteligente e ele está sim presente em todos os planejamentos de marketing. Então eu começo a entender que quando eu falo, por exemplo, de preço, eu tenho que ter um fator muito significativo que chama-se pesquisa de mercado, pesquisa de concorrência. É muito comum a minha marca ter um determinado produto que está lá, né, que ele não sai de jeito nenhum, ele não vende, ele está parado já tem um determinado tempo e eu não consigo fazer com que esse produto performe bem. E aí eu entro na primeira baixa, vou para a segunda baixa e o produto ele não tem uma boa performance. E aí no meio disso eu começo a entender que quando eu começo a fazer pesquisa de varejo, o produto, eu começo a entender que o meu produto, ele está um pouquinho superfaturado comparado ao meu concorrente. E aí eu começo a entender, até dando como exemplo aqui, vamos supor que eu estou vendendo, né, em uma das linhas lá, um vestido que está custando R$200, um exemplo. E o meu concorrente do lado está vendendo uma peça muito semelhante, está vendendo ou pela metade do preço, em torno ali de 150. Se eu estou falando do perfil de cliente que busca preço, ele consequentemente vai buscar no meu concorrente. Então é muito comum as marcas, né, os superiores das marcas, né, os gestores das marcas, fazerem pesquisa de campo. E isso é muito necessário, né? Eu tenho que ter esse entendimento que a pesquisa de campo ela se faz necessária, porque eu estou estudando o concorrente. Um pouquinho mais de spoiler aqui, a gente vai trazer um pouquinho, vou trazer um pouquinho mais pra frente para vocês, um pouquinho sobre as 5 forças de Porter, né? Quando a gente fala desse peso da concorrência. Eu tô trazendo esse todo aqui para vocês porque eu acho importante quando a gente fala de dicas para o varejo, quando a gente fala de trabalhar no varejo de uma forma inteligente. Então, assim, desde que o consumidor ele possa lá trabalhar o markup, por exemplo, que eu vou trabalhar 2 vezes o custo do produto, eu tenho que ter atenção como que eu vou trabalhar esse markup, né? Eu tenho que ter atenção com base numa estratégia. Então, assim, primeira coisa, vai trabalhar numa liquidação, isso a gente vai já falar um pouquinho quando entrar na promoção, tenha só atenção com essas questões. Primeiro, pesquisem o concorrente, né? Quando a gente fala de valor de produto, tenha em mente qual
qual que é o real valor do seu produto para que você consiga, né, determinar um fator preço para o consumidor. Outro ponto importante, o produto, quando a gente fala sobretudo no varejo, até quando a gente fala da curvinha da moda, isso eu vou trazer depois para vocês, eu preciso entender que o produto ele tem momentos dentro do varejo, né? Isso eu vou trazer depois, tá? De uma forma mais detalhada. Então, assim, eu tenho desde o produto que ele começa aquilo que é novidade, que é tendência, que ele entra com preço lá em cima. Vamos supor aquele vestido que ele tá custando, vai, 250. Aí ele tem em média, até entrar no saldão, na liquidação, ele tem em média ali umas 2, 3 baixas, né? À medida com que ele vai sendo absorvido pelo consumidor. É claro que, se eu estou falando de um produto que tem uma demanda muito boa, não preciso mexer muito no preço, porque ele vai virando ali, tem muitos produtos que são carros-chefes, que eles acabam se vendendo sozinhos, né? Mas tem muitas apostas que as empresas fazem, né, que acabam sobrando ali, eu vou falar um pouquinho sobre isso mais pra frente também, que acaba não dando certo, e ele acaba declinando muito e vai entrando ali, caindo mais do que pela metade do preço. Mas é só um fator importante, reforçando sobre essa questão do preço, do fator preço dentro do mix de marketing, reforço essa questão da importância, né, saber qual é o real valor de produto, né, o que você está entregando para o seu consumidor, né, não ser nada muito exorbitante, tenha em mente isso, né. Um outro ponto também significativo, saiba de forma inteligente usar o markup. Vou trazer mais informações sobre essas questões mais para frente, mas sobretudo tenham atenção, sim, para vocês também, falando de varejo de pequeno porte, principalmente para quem está começando, para que não fique ali no prejuízo, para que saiba retirar os custos do produto e fazer essa duplicata e essa multiplicação de uma forma inteligente, né? A gente tem casos de produtos que tem empresas que acabam triplicando ali, né? Cobrando um a mais, muito a mais do consumidor, né? E em muitos casos o consumidor acaba percebendo isso e é ruim para a empresa, né? Então, assim, se atenham a pesquisas de campo, sintam o mercado, né? Entendam a dinâmica do varejo. Isso a gente vai falar já reforçando um pouquinho. Bom, falando sobre praça, quando a gente fala da praça, isso é um dos pontos hoje, nesse momento que a gente está vivendo, bem significativo, tá? Por quê? Quando a gente fala de praça, eu estou falando da disponibilidade, da mesma forma que quando eu falo que o produto eu estou falando de um benefício, né, de um valor agregado ao consumidor, e o preço eu estou falando de custo acessível, de oportunidade. Quando eu falo da praça, eu estou falando da disponibilidade, da localização, é o ponto de contato que o consumidor tem com o meu produto. Então, nesse momento, o que eu preciso entender? Onde eu estou presente, né? Isso é até dando como spoilerzinho, né? Tópico do próximo vídeo, que eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês sobre o Omnichannel. O peso do Omnichannel, principalmente no momento atual, também. Então, quando a gente fala, por exemplo, ponto de contato do consumidor com a minha marca. Então, eu preciso entender que no momento de lockdown, que a gente fala em função desse triste cenário que a gente está aí de pandemia, a gente falou aqui no primeiro vídeo a importância da adequação do universo virtual, né, dessa linguagem, estar presente em multiplataformas. Eu preciso entender que eu preciso ter um ponto, né, um ponto físico. Quando eu trabalho no ponto físico, eu preciso ter uma loja física apresentável. Quando eu for falar de brand lá na frente, eu vou trazer alguns pontos importantes, sobretudo entrando ali dentro do visual merchandising, quando a gente fala dos 5 sentidos no ponto de venda. Então, eu preciso entender que o ponto de contato do meu consumidor, né, com a minha marca, onde que eu estou presente. O meu ponto físico, ele está, né, no local onde o meu consumidor está. Não faz sentido, por exemplo, eu vou falar uma coisa meio óbvia, mas vou dar como exemplo sim. Eu atendo um cliente classe C, D e estou posicionada num bairro de classe A. Não faz sentido. Da mesma forma que falando de shoppings, né, perfis de shoppings. Então eu preciso estar onde o meu público está. Primeiro ponto.
Quando eu falo, isso a gente deixa lá para estratégias de marketing digital, omnichannel, mas vou falar muito rapidamente, quando a gente fala, por exemplo, de presença na web, né, no virtual, eu preciso fazer trabalhos de engajamento exatamente também de uma forma muito pontual, né, de acordo com a unificação de discurso com o meu consumidor. Mas isso a gente deixa mais para frente. Eu só quero trazer a importância, quando a gente fala de localização, né, de praça, dessa importância de ter uma visibilidade ao consumidor, de estar acessível a esse consumidor. Então, isso é um ponto. Reforçando, né, trabalhe de uma forma que você consiga manter essa comunicação com o seu consumidor e estar visível a ele, seja num ponto físico, né, seja num canal virtual. Ok? Outro ponto para a gente fechar, falando um pouquinho sobre promoção. Isso aqui tem até a ver com o que a gente falou sobre preço, que eu vou reforçar e já começar falando da importância de entender um pouquinho sobre o calendário de varejo. Gente, promoção. Normalmente, o que a gente entende por promoção, né? É aquilo que sobrou da coleção, é aquilo que eu preciso queimar, é aquilo que não performou muito bem. Tá, eu preciso entender que a promoção, ela tem os seus momentos, né? Eu vou fazer um vídeo aqui depois para vocês falando só sobre alguns tipos de promoções, né? Eu não vou conseguir trazer hoje para não ficar muito longo aí, já que a gente abordou outras pautas. Mas, quando a gente fala de promoção, eu preciso entender que existe um calendário de varejo que eu preciso focar em cima dele, né? Quando a gente fala, por exemplo, que eu estou queimando as minhas peças, né, que não performaram bem na coleção, eu preciso entender que o meu ponto físico ele tem que ter uma comunicação visual muito clara para o meu consumidor, né? É muito comum quando a gente fala de liquidação, perdão, eu não tenho mais, né, grade de peças, por exemplo. Então, o cliente que vai comprar, o cliente que está indo comprar uma promoção, ele já tem isso muito claro, porque ele sabe que são ali as peças que já estão acabando. Mas você consegue, é possível trabalhar isso dentro de uma organização, né? É muito comum quando a gente fala de lojas que têm muitas filiais, que ficam com produtos parados muito tempo, né? E é isso aí, a gente vai falar quando entrar mais spoilers, né? Quando entrar em visual merchandising, mas quando a gente falar dessa questão de alinhar o planejamento, né? Para entender o produto, né? Alinhar o produto com o consumidor num determinado ponto de venda. Então, assim, isso é importantíssimo. Eu acho que isso é até um ponto que eu falei no vídeo anterior. Eu só quero reforçar que, quando a gente fala da liquidação, eu tenho que ter uma organização muito clara, né, dentro da liquidação, desde exposição das peças em monoproduto, que isso a gente vai deixar para o visual merchandising, comunicação, né, a questão do a partir de, a questão do real, do preço claro, real, do que é, porque tem muitas empresas que infelizmente acabam querendo superfaturar também na coleção, o que é na liquidação, o que é um grande erro. A gente já viu até casos de empresas que isso até viralizou, né? Não vou citar aqui, óbvio, mas pegando como exemplo, tinha lá uma etiqueta de liquidação que quando o cliente puxava, o preço de liquidação estava mais alto, né? Estava muito superior ao preço do que era o real. Então isso foi uma coisa que foi um tiro no pé ali falando dessa questão. Um outro ponto, quando a gente fala de que a loja vai entrar numa liquidação, tenha muito cuidado porque o cliente ele pesquisa muito, principalmente quando a gente fala de liquidações específicas, né? Se nós falarmos aqui de Black Friday, por exemplo, né? Tem empresas que recolhem porque elas não querem liquidar a loja inteira, então elas recolhem alguns produtos do ponto de venda. Então sejam claros com o seu consumidor, né? Sejam claros no sentido de que sim, isso entrou em coleção, em liquidação, isso não entrou em liquidação. Não simplesmente retirem o produto da marca e falem uma outra informação para o consumidor. Então só tenham cuidado com isso, né? Eu acho que uma ação transparente, ela atrai muito mais o consumidor, né? De uma forma honesta. Mas sobretudo reforçando liquidação. Tenham em mente a questão da organização, de trabalhar os preços reais dos produtos, né?
Tenham atenção com essa questão do a partir de, dos descontos que serão aplicados, né, em determinados produtos. Falando já, antecipando aí, visual merchandising, quando a gente fala de que a loja ela sempre vai começar pelos produtos mais em conta, né, que vai ficando um pouquinho mais alto à medida com que o cliente vai entrando na loja, né? Sobretudo dentro do... Isso a gente deixa para o marketing digital mais para frente, mas se eu vou trabalhar também liquidação não no meu e-commerce, por exemplo, eu preciso trabalhar de alguma forma que seja atrativa também para o consumidor. Por exemplo, eu vou cobrar pela entrega? O cliente, ele retirando na loja, ele vai pagar? Ele não vai pagar? Então tem algumas estratégias ali que eu consigo trabalhar de uma forma atrativa para o consumidor. Bom, gente, algumas dicas que eu queria trazer aqui para vocês dentro do composto de marketing eram essas. Eu espero que vocês tenham gostado. O que eu sempre falo no final de todo vídeo, caso vocês tenham gostado, dá aquele like, ativa o sininho aqui pra gente, né, para vocês receberem aí uma ativação de novos vídeos. Toda semana eu tô trazendo um conteúdo novo aqui, porque eu quero fazer essa troca, né? Eu falo muito isso em sala de aula para os meus alunos, porque eu gosto dessa troca, eu gosto de trazer muitos exemplos, eu gosto de dividir com vocês. Então, assim, caso vocês queiram saber de alguma pauta, coloca aqui nos comentários, a gente troca. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida referente, caso vocês queiram alguma orientação, me coloco aqui disponível para sanar qualquer dúvida que vocês tenham. Então, muito obrigada pela presença de vocês, né, pela audiência de vocês, e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!